Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Não fiz vídeo ontem, desculpa, eu estava cansado, tá? Então eu tô voltando hoje a fazer vídeos, mas assim, a frequência aumentou bastante, né? Estão vídeos seguidos aí, então o que eu peço para você é que você se inscreva no canal, deixe o seu like, interage com o vídeo de alguma maneira, faz um comentário, sei que sempre assiste e não interage, não deixa um like ou não comenta, interage com o vídeo pro YouTube entender que o canal tá bem ativo e tal, para ele recomendar para mais pessoas, tá bom? É o que eu posso pedir para você ajudar a canal a continuar crescendo. Então, interage com o vídeo de alguma maneira, deixa seu like, seu dislike, mesmo se você não gostar, interaja com o vídeo, tá? Um compartilhamento, qualquer coisa que você faça com o vídeo aí, uma interação já ajuda bastante, tá? Mas principalmente likes e comentários que ajudam muito. Compartilhamento, obviamente, né? Se jogar aí para um amigo e trazer uma pessoa de fora é melhor ainda. Mas vamos falar aí, eu quero conversar com vocês sobre o Juliano, né? Esperei alguns dias, tem bastante gente falando, o Noronha fez vídeo falando do Juliano e tal, e o Juliano continua sem data para voltar, né? O Juliano ficou no banco em algumas partidas, na última ele ficou no banco, nem aqueceu, na verdade, ele começou a aquecer, depois ele ficou sentado ali no banco. O fato é que o Juliano ainda não mostrou condições de jogo, até em jogos treinos ele foi poupado, né, do Santos e tal, para justamente a parte física. O problema do Juliano, pelo que se sabe, é um problema no tornozelo, que se agravou no intrépido jogo contra o Palmeiras, né, naquele jogo que o Santos acabou derrotado por 2-1, o Juliano ficou menos de 10 minutos em campo, já estava sendo poupado justamente para evitar uma lesão, né, tanto que ele entra só no segundo tempo, não fica 10 minutos em campo, sente um problema, reclama do gramado sintético ali, porque tinha aquele acúmulo de borracha ali, né, acaba tendo problema que o tira de combate desde então, ele não entrou mais em campo pelo Santos, e obviamente era o principal jogador do Santos naquele começo ali, essa posição acabou sendo tomada por João Schmidt, na minha opinião, porque o Juliano parou de entrar em campo, mas o torcedor santista tá incomodado, quer saber o que tá acontecendo com o principal jogador aí, né, o principal reforço do time, né, junto com o Pituca, por exemplo, né, o nome de mais impacto nas transferências que vieram pro Santos na temporada, e é o nosso articulador, né, nosso camisa 10, né, o nosso meia atacante, né, o meia que pisa na área e faz gols, tanto que, né, isso não aconteceu mais, né, o Casares fez um gol no último jogo, o Otero fez alguns gols, mas o Otero não joga de meia centralizado, né, joga mais pelo lado direito. Então eu quero saber, assim como a grande maioria do Santismo, o que tá acontecendo com o Juliano, qual que é o prazo de retorno mesmo, né? Tem duas matérias que eu quero falar, uma do blog do Fabiano Fará e a outra do UOL, da Gabriela Brino, então eu vou ler as duas matérias, a gente conversa sobre isso em seguida, tá? A matéria do Fabiano Fará começa aqui o seguinte, ó. Juliano segue com um problema no Santos e só tem condição de jogar por 25 minutos. Essa matéria, inclusive, é de hoje, dia 14, que eu tô gravando esse vídeo, tá? Técnico Carille prepara a equipe para as quartas de final do Paulistão sem seu principal armador. O Santos ainda não poderá contar com o meia Juliano nas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille confirmou que o camisa 10 só tem condições de atuar por uns 25 minutos e vai para o banco de reservas contra a Portuguesa, no domingo, às 8h15 da noite, na Vila Belmiro. Desde a terceira rodada, o meia está fora de combate, por causa de uma lesão na panturrilha. Essa é a matéria do Fabiano Fará. Do UOL, da Gabriela Brino, a matéria é do dia 6, mas acaba sendo ainda atual, disponível, porque o Santos está poupando o Juliano até em jogo treino. O Santos não utilizou o meia Juliano na vitória por 1-0 contra o Sport Clube São Bernardo no CT Pelé, que foi um jogo treino que aconteceu no dia 5 de março, né? Segundo apurou o UOL, Juliano tem reclamado de dores no tornozelo. Ele se recuperou de uma lesão na panturrilha, que foi... É verdade. A lesão que ele teve foi na panturrilha, lá no jogo contra o Palmeiras. Depois acabou evoluindo para uma lesão, uma dor no tornozelo, né? Mas, continua, mas ainda tem um incômodo na região e tem sido poupado. O jogador não está treinando com o grupo e a ideia é que ele só seja reintegrado próximo da partida contra a Portuguesa. Juliano tem feito trabalhos físicos de reforço na academia do CT Pelé. Existiu o receio de que o embate no jogo treino pudesse agravar as dores e adiar o retorno do meia. O Peixe está tendo o máximo de precaução. O Santos divulgou em nota que Juliano está sendo preservado para a reta final do Campeonato Paulista. A volta para o time titular contra a Lusa pelas quartas de final do Paulistão é certa, ou seja, essa matéria é do dia 6. Hoje é dia 14 e a tendência é que ele não seja titular. Além de Juliano, Casares está à disposição do Peixe, mas aquela ali já, depois o Casares voltou e tal. O grande objetivo do Santos na temporada é voltar para a primeira divisão, subir da segunda divisão para a primeira. Esse é o primeiro objetivo do Santos, tá? O campeonato estadual, obviamente o Santos tem que fazer de tudo para ser campeão, como eu já disse em outros vídeos,
para servir de resposta, para mostrar, continuamos aqui, o que aconteceu conosco foi um acidente de percurso, né? Embora tenha sido muito bem trabalhado pela gestão passada, e vamos voltar, né? Então, assim, a gente continua grande, a gente continua gigante, a gente continua lutando por títulos, né? O que aconteceu foi uma coisa atípica na nossa história, que foi a queda. Então, o estadual, para mim, serve como uma resposta, independente do título, mas como uma resposta. A resposta foi dada nessa primeira fase, o Santos foi muito bem, fez a segunda melhor campanha, venceu a maioria dos jogos, né? Venceu 8 de 12 jogos, então assim, fez uma boa primeira fase. Então já deu uma resposta pro futebol como um todo, futebol brasileiro, né? Mostrou que ainda tem sua força, ainda tem seu tamanho, sua proporção, né? Enfim, ainda é seu canhão, ainda é o canhão de notícias e informações e futebol e enfim, né? Então o Santos ainda se colocou nessa posição de novo. Agora é focar para tentar ganhar esse Campeonato Paulista. Porém, e aí eu entendo, por mais que não exista uma transparência absoluta com relação à volta do Juliano, o Juliano tem ficado no banco e tal, é óbvio que ele faz falta, eu acho que ele no time encaixaria muito melhor o time, né, em condições até de fazer gols. Eu acho que o Santos teria mais possibilidades de chegada na área, de fazer gols mesmo, porque o Juliano tem por característica na carreira, não só a passagem no Corinthians, tá? A carreira do Juliano é desse meia que pisa na área e finaliza, né? Isso desde lá de muito jovem, desde o Internacional, em todos os times que ele passou, ele tem essa característica de fazer bastante gols, né? Ele é um cara que sempre fez mais de 10, 15 gols por temporada na carreira, tirando a última passagem no Corinthians, né? Então, essa é a característica dele. Então, eu entendo que o Santos tenha que se precaver com relação ao Juliano, porque é mais importante ele rendendo no que ele pode render de melhor, que estando bem fisicamente, e ele, apesar de ter essas contusões, ele é um cara que sempre se cuidou, é um cara que trabalha muito bem a parte física, então assim, ele não é desandado, né? Não é aquele cara que não liga pra parte física e joga tudo no próprio talento, não, ele é um cara que sempre ligou pra essa parte física, sempre foi um cara fortão, então eu acho importante que o Santos tenha precaução sim, tá? Eu vou um pouco contra a maré. Eu acho que o Santos tem que ter precaução sim, para que ele volte e renda ao máximo. Se ele puder jogar 15 minutos do jogo contra a Portuguesa, que ele jogue 15 minutos, cara. Ah, mas perdeu. Tô só chutando, tá? Paciência, cara. Ele não pode fazer o retorno dele ser atrapalhado para um jogo de desespero, entendeu? Então, assim, que ele seja poupado. O erro já foi tê-lo escalado, né? O Carille ter colocado ele em campo no jogo contra o Palmeiras, porque o Santos estava perdendo aquele jogo, queria ganhar, botou o seu principal jogador em campo, ele aguentou 10 minutos e teve que ser substituído por causa de uma contusão que foi se agravando ao longo do passar do tempo. Então, é melhor que ele volte em plenas condições físicas para que ele renda o que a gente espera. Porque se ele entrar em campo simplesmente por entrar e não conseguir render, a gente vai criticar. Então é melhor que ele volte no momento certo, tá? Se isso vai postergar até a primeira rodada da segunda divisão, ok. Para mim, ok. O Santos só tem que ser transparente com o torcedor nesse ponto e saber se o Juliano vai aguentar o ano todo com o físico, né? Porque acaba virando uma preocupação, não que ele não se cuide, mas às vezes a parte física vai acabar pegando, vai acabar tendo essas contusões que vai tirar ele de combate por alguns jogos, e já são vários jogos que ele tá, pelo menos 8 jogos fora, então é bastante tempo, né? É um cara que, apesar de não ter feito falta no contexto geral, porque o Santos fez uma grande primeira fase e se classificou, ele faz falta ao time, então o Santos precisa ou ir atrás de algum jogador que aguente substituí-lo ou, né, usar quem tem ali, base, Bernardo, Miguel, para que eles joguem e dar minutos para eles jogarem, para eles estarem ambientados, né, ao time principal e jogar, porque essa é a minha preocupação. Então, assim, o Juliano não tem condições? Tá, mas a gente tem preparado alguém aqui que pode subir e substituí-lo? Bom, o primeiro é o Casares. O Casares vai jogar, é experiente e tal. Não tendo o Casares, é o Miguel ou o Bernardo? Beleza, eu tô tranquilo com relação a isso, eu ficaria tranquilo. Ou não, precisamos contratar um meia. Fiz um pequeno scoutzinho ali, que a gente fez um vídeo e tal, então vamos atrás de um desses nomes aqui, ou outros, né, que o Santos pode cogitar para contratar. É isso, sabe que o Daniel Ruiz casaria muito bem nessa posição, porque é a posição dele, meia centralizado, tá? Ele não é ponta esquerda como ele foi utilizado aqui no Santos, aquele período, poderia render. Mas, enfim, então o Santos pode, né, mapear o mercado para ter uma alternativa a mais, ou dar que o Carille dê minutos a esses meninos para que eles estejam em campo, e caso não tenha um dos dois meias, alguém entre e consiga suprir essa ausência com qualidade e com técnica.
É só essa a minha preocupação. Mas com relação à volta do Juliano, eu prefiro que ele volte quando estiver bem para jogar. Não voltando queimando passos e acabar tendo outra lesão, agravando e ficando mais tempo fora. Você concorda com o meu ponto de vista ou não? Diz aí sua opinião nos comentários que eu quero saber, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau.